como não ouço lá muito bem, eu talvez diga coisas que estejam fora de sintonia com o que foi falado. Mas, na minha visão pessoal, nós cometemos um erro colossal na Constituinte de 88. Nós demos poder demais para Brasília. Os estados ficaram castrados. Quer dizer, havia a frente municipalista, né, que pediu coisas que não pode fazer, não tem receita para fazer, e os estados se omitiram. Então, por exemplo, aqui no Paraná, que tem um potencial gigantesco hidrelétrico em pequenas e até médias hidrelétricas, quem decide é a ANEEL, né? Vai fazer uma ferrovia, tem que consultar a NTT, né? Quer dizer, o que é que nós temos a ver com aquelas repartições públicas de Brasília? Né? Vai fazer um aeroporto, quem manda é a Infraero, né? E daqui sai uma montanha de dinheiro que não volta, apesar a lei Candir, que foi um tremendo golpe contra os estados, né? E posteriormente o governo federal inventou impostos de todo tipo, camuflados sobre encargos, etc. Então, eu acho que o nosso grande erro, isso no setor elétrico e em outros setores, tem sido centralizar poder em Brasília. É utopia querer, isso é coisa da União Soviética, vamos falar assim, achar que nós vamos ter plano quinquenal e que vai sair tudo de lá. Nós temos que reverter esse processo político. Só o Pedro ali. Eu estou complementando também, não só nessa parte, mas também sinto muito essa força em cima do órgão ambiental, no nosso caso aqui, o IBAMA. Vamos pegar, como o senhor citou agora, o Porto de Itapuá. O Porto de Itapuá foi feito, não só o Porto de Itapuá, mas também o Porto de Navegantes e outros portos foram abertos pelo Fátima, liberando vários portos hoje dentro de Santa Catarina, ajudando a infraestrutura. Dentro do Porto de Itapuá, próximo dali daquela região, estão abrindo mais 3 portos privados, não só para a parte de contêiner, mas também para outros tipos de portos, como portos de grãos, como portos de cargas soltas. Temos aqui um estudo de viabilidade para Pontal, que tem um calado natural, que não precisava fazer todo esse assoreamento nem nada, e foi parado. Um dos principais órgãos que pararam isso foi o IBAMA, né? Então, também, não só isso aí, mas o IBAMA também hoje aqui tem uma dificuldade muito grande dentro do nosso estado, né? Um retrocesso dentro dessa evolução. Pensei que o Cascais fosse roubar minha carteira, mas só roubou uma parte. Quando o professor Gilmar fez o quadro ali, ele colocou um ponto de estrangulamento que disse que a partir de 1970, 1980, a década perdida de 1980, os estados perderam a capacidade de investimento drasticamente e Cascais colocou muito bem, nós fomos transformados em dependentes, pedintes do poder central. O que é curioso é que isso aí foi feito de uma forma um tanto estratégica e passou batido e tem passado batido. Eu me divirto vendo falar em reforma tributária. O que aconteceu? Em 1966, 67, se criou o Código Tributário Nacional e se fez uma previsão de reequilíbrio da distribuição da carga tributária através dos fundos de participação dos estados e dos fundos de participação dos municípios. Naquela época, a receita tributária do Brasil, 90% eram representados por 2 tributos, o imposto de renda e o IPI. Pois bem, o que fez o Delfim Neto? Criou uma série de incentivos fiscais em que área? No IPI e no imposto de renda. Esses incentivos fiscais beneficiaram as indústrias que utilizaram isso aí em grande parte, gerando uma maior concentração econômica em São Paulo, que eram as indústrias que gozavam dos incentivos fiscais. Esse primeiro período acarretou um problema duplo, a concentração de rendas em São Paulo, em alguns polos, e um problema a longo prazo. Ao invés de arrecadar, que concedeu incentivo fiscal,
Veio do senhor, não precisava recolher IPI. Até aconteceu colocou vários silos aí, tem uma história interessante que ocorreu. Foi a única vez que eu vi um grupo empresarial fazer um manifesto e pedir aumento de imposto. Pediram aumento do IPI. Por que aumento do IPI? Porque o IPI, na exportação, ao invés de pagar, a empresa exportava e recebia do governo um subsídio do valor igual ao valor do IPI que ele teria que pagar. Então vamos supor, se ele pagava 5%, mas ele exportava, ele não só não pagava os 5%, como o governo ainda dava mais 5% para ele. Então eles pediram aumento do IPI sobre calçado, que era exportável, né? Porque aí aumentava tudo. O que significa isso? O governo deixou de arrecadar. Agora, para suprir as necessidades do governo, o que ele fez? Se endividou. E foi aí até 1982, o famoso crash lá que o Brasil entrou deixou de cumprir as suas obrigações por uma ironia do destino no dia 7 de setembro de 1982. Deixou de cumprir os pagamentos dele lá na Bolsa em Nova York e eles suspenderam o crédito. Nós entramos aí naquela operação Jumbo, lembra? Que é o crédito Jumbo. Pois bem, aí veio a reforma tributária, veio a reforma da Constituição em 1988, o que aconteceu? O governo federal, habilmente, ao invés de aumentar o IPI e o imposto de renda, ele criou os fundos, os grandes fundos fiscais, os grandes fundos de contribuição social, o PIS e o COFINS. Hoje o PIS e o COFINS representam quase 40% da arrecadação da União. Só que eles não participam do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Ou seja, o governo continua dando incentivo fiscal do IPI e do imposto de renda, reduzindo a participação dos estados e dos municípios na arrecadação federal, mas não participa o fundo, a contribuição do PIS e do COFINS. 40% da arrecadação ficou centralizado lá. Ora, o Estado passou a ser dependente e, como disse o Cascais, viramos pedintes do governo central. Isso aí criou um outro problema muito grave, que foi exatamente os projetos direcionados para o desenvolvimento das regiões. Então, o que acontece hoje? A maior parte dos estados, principalmente no Nordeste e os estados que estão em fase de crescimento, recebe as propostas de financiamento dos bancos mundiais, do BID, de financiamentos internacionais, mas acoplados a projetos específicos de investimento. Por exemplo, agora da Copa. Estão querendo dar dinheiro para a Copa para fazer projetos específicos que são questionáveis se eles têm realmente atendem às necessidades prioritárias do nosso país. Tudo isso aí passa por um componente muito importante, a falta de quadros capacitados para discutir essas negociações financeiras e discutir as aplicações que devem ser feitas dos estados e, principalmente, discutir uma reforma tributária que retire essa centralização do poder central. Esse quadro de pessoal qualificado, nós temos no estado do Paraná, e aqui mesmo nós temos 4 representantes, Cascais, 4 entre outros, né, que eu conheço lá, o Ribas, o Reinaldo, e principalmente o professor Gilmar, que é o presidente de um órgão-chave para o Estado, que é o órgão de planejamento. Quando nós convidamos o professor Gilmar, nós quisemos exatamente valorizar essa qualificação profissional que deve existir no Estado para gerar uma melhor condução e aplicação de recursos. Poderíamos falar bastante, o Ribas, aí a respeito da questão quando negociamos com o Peru, com o Banco Mundial, né? O Banco Mundial, até eu já tinha referido isso ao professor Gilmar, o Banco Mundial queria, era hábito fazer esses projetos de desenvolvimento de programação financeira vindo um consultor externo. O consultor fazia o programa e ia embora. Quando o programa funcionava mal, o consultor falava, não foi realizado de acordo com o que eu programei. Quer dizer, não havia responsabilização pela realização do plano. Então, o que aconteceu? Quando fomos negociar o PEDU, nós fizemos só uma exigência.
quem iria elaborar o projeto seria a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aí o Banco Central falou assim, o Banco Mundial falou assim, mas e se vocês não conseguirem fazer? Se nós não conseguirmos fazer o projeto, significa que nós não vamos ser capazes de